Boa noite a todos os organizadores, né? E a você também. E agradecer também a IFTO, né, de Araguatins. Também agradecer a NEAB, né? Que a NEAB está sendo um grande tema, né, importante que articula aí os conhecimentos populacionais, né? Tanto ribeirinho, indígena, quilombola, e isso é essencial, que ouvimos outros saberes, né? Que, na verdade, não é só o conhecimento escrita que tem, há outros saberes também que a gente precisa da oportunidade de ouvir, né? Os saberes. Bem, eu sou o Júlio, né, no qual já fui apresentado, né, pelo apresentador Júlio Cambeira, do povo Apinagé, que está localizado no extremo norte do estado de Tocantins, entre os rios Araguaia e Rio Tocantins, né? E atuo na escola Tega Tor, que a escrita é Tor, né? Mas na leitura já aparece T. Mas são sons que o próprio Pani produz, né? Bem, antes de tudo, agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Que é importante ouvir e aprender, né, com o outro, que nem sempre o que a gente sabe é essencial, mas o mais importante é que a gente escuta o outro, né, a outra realidade. Bem, acredito que os organizadores, né, já falaram muito bem, né, a temática, né, que se trata, né, que é território e a pandemia, mas o que mais importa aqui é território, que é a demarcação de terras indígenas, e isso já foi bem colocado pela apresentação e também pelo parente Rairatã, né, do Pataxó, pesquisador também, muito importante. Bem, esqueci de agradecer o Menezes, né, e também o professor Paulo, que articulou para que eu participasse, né? Muito importante a participação do Paulo, porque como moro na aldeia, é difícil poder estar nesses momentos. Bem, atualmente, na realidade que a gente se encontra, né? A população indígena, os povos indígenas, é uma situação muito delicada, né? Com essa situação pandêmica, está sendo cada vez mais complicado, né? Muito delicado para a gente, né? Para nós indígenas no Brasil. Estava ouvindo, né? A fala do Airatã e também do apresentador, que esse lado, né? Essa dualidade do entender o outro, né? Ou nós indígenas entender o não indígena, para nós indígenas entender o contexto, principalmente a questão linguística, é complicado, mas a gente está lutando para poder entender. Mas assim, a gente entende que no contexto atual brasileiro, né, Brasil, se sabe muito bem que hoje em dia no Brasil tem indígenas no qual são identificados pelo seu nome, né, pelo seu povo, e também tem o não indígena, né, que é considerado como majoritário, que é a sociedade não indígena. Mas assim, eu peço que a compreensão, né, dos não indígenas, que se considere parte, né, não indígena. Claro que nós somos a minoria, nós somos identificados pelos nomes, mas que se considere parte das populações da nação indígena em prol de uma segurança única,
porque a gente está na terra, a gente utiliza, né, consome a água, a gente respira o mesmo ar, né, porque enquanto povos somos diferentes, mas enquanto nação, né, ser humano, a gente é único e a gente utiliza dos mesmos elementos que a natureza nos oferece. E como a natureza nos oferece todos os elementos essenciais, então devemos cuidar, né, preservar, isso não só para nós indígenas ou para as pessoas não indígenas, mas sim para grandes empresas, né, latifundiários, que entenda, né, que escute as populações quilombolas, indígenas, não só nós indígenas e quilombolas, mas também a própria sociedade não indígena é essencial também, porque a gente vive ali num pequeno pedaço, né, um pequeno território, vila, bairro. Não pense que nós indígenas que estamos ali com o território demarcado, que a gente está tudo bem, não. A gente está enfrentando vários perigos, principalmente para aqueles indígenas que ainda não foi demarcado o seu território, que ainda não foi homologado. Então, essa população é que mais sofre. Claro que os que já têm terra demarcada sofrem, mas é menos, mas os que não têm terra demarcada, essas populações é que sofrem mais. Então, é importante que vejamos essa situação e apoiar os municípios, as cidades, apoiar a questão indígena, que são ali vizinhos. Então, o que importa agora no momento é ajudar os povos indígenas, nós povos indígenas, de demarcar o território, porque isso ajuda muito, porque o olhar do não indígena entende o processo de luta dos povos indígenas, o processo de demarcação territorial como invasor, né? A gente sabe que nós indígenas somos primeiros habitantes, né, desse país, desse imenso território, mas somos considerados como invasores, principalmente como se a gente fosse estrangeiro, né? Então, isso é muito doído. A gente é discriminado no nosso próprio espaço, no nosso próprio território. Claro que os meus ancestrais, como o Rairatã falou, são nômades, mas isso não quer dizer que não tinha uma definição. Claro que eles tinham uma definição de percorrer todo aquele espaço territorial da floresta, da chapada, as baías, né, dos oceanos ali. Então, todo esse espaço é habitado pelos indígenas, mas com a concepção europeia, né, ocidental, veio delimitando, demarcando, violentando toda uma estrutura organizacional dos povos indígenas no Brasil. Então, foi uma desestruturação com a organização indígena. Então, a gente fica, mesmo com a legislação, né, ali todo estruturado, mas a gente fica meio que pedindo esmola, né, para que fosse demarcado o território, que fosse reconhecido, que fosse legalizado. Então, uma série de burocracias que nós indígenas enfrentamos para poder ter o nosso próprio território, né, demarcado, ter um pouco de dignidade, né, de viver ali no nosso espaço. Nós indígenas, nós temos uma concepção diferente do que os não indígenas pensam. Então, isso é que deve ser respeitado, né? Então, a gente fica sofrendo com essas pressões, a gente fica sofrendo preconceito, né? Aí ainda fala, para que terra para os indígenas? Para que tanta terra para os indígenas? Então, é uma justificativa de nos repugnar, de não continuar lutando. Mas isso não vai nos impedir de lutar, porque é o nosso direito de lutar, continuando, né? Porque tem toda uma
uma legislação que garante a nossa luta. Então, isso é importante. Então, peço que a sociedade não indígena tenha essa compreensão. Já imaginou, no caso, a área pinagena aqui do Tocantins, se não tivesse área, se não tivesse as nascentes, se não houvesse as florestas, como estaria? Então, as regiões, né, os climas, um complementa com as regiões do Brasil, né? Tem certa região que chove, tem certa região que não chove, tem certa região que não tem água, então, cada um respeitando a hierarquia climática. Mas quando o empresário latifundiário quer tantos benefícios quantitativos, numéricos, e isso acaba interferindo na ordem hierárquico-climático. Então, isso atrapalha. A gente vê aí nas ONUs, nas grandes organizações que defendem as questões climáticas, mas os grandes latifundiários e empresários não veem isso. E nós, que nós estamos aqui no pequeno espaço, né, que a gente não tem para onde ir, a gente sofre essas consequências. Bem, então, hoje é o Dia Mundial da Educação, né, que um dos apresentadores já mencionou, que isso é importante também, a educação escolar indígena na aldeia, na terra indígena, no território indígena. Isso é importante. Mas, assim, se tratando das questões essenciais que o indígena tem de seu conhecimento no território, o conhecimento próprio, que é a educação, e também tem peraí, deixa eu ver minha anotação aqui. Saúde, cultura, como nosso amigo parente Hairatan já afirmou anteriormente, território. Então, todos esses elementos, se não tiver território, não haverá todo esse conhecimento, principalmente o indígena físico. Se mata o conhecimento, se mata o desenvolvimento que o indígena tem, primeiro se não demarca, e isso já elimina automaticamente, né, todo o conhecimento de ciência, principalmente físico, a pessoa física. Então, é um problema grande que o Brasil enfrenta, principalmente os indígenas, nós indígenas. Então, está bem claro no artigo 231, que fala dessas questões, né, de conhecimento indígena com relação ao território, saúde e educação da Constituição de 88. E também no 210, né, no artigo 210, que fala do conhecimento agora mais escolar, mais escrita, né, a formação básica comum e também os valores culturais. Então, fortalece ainda o conhecimento escrito com a prática. Então, isso é essencial. Mas todo esse conhecimento só é válido, pertinente, quando tem um território demarcado. Então, isso é essencial. Então, atualmente, nós indígenas, né, jovens, lideranças, caciques, pajé, mulheres, anciãos, experiência com a prática cultural, nós estamos estudando, buscando outras formas de conhecer, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não é escutado. Então, a gente tem que ir a fundo, aderir a outros mecanismos, né, para a gente poder estar lutando, dialogando, discutindo, para que seja nos ouvido, para que seja posto em prática esse anseio que nós indígenas queremos. Então, nós indígenas estamos buscando, pesquisando, para contar a nossa história, contar o nosso ponto de vista enquanto indígena, porque na época a gente não teve oportunidade. Claro que nossos ancestrais fizeram, mas não foram ouvidos. Então, atualmente, a gente está nessa busca, nessa luta constante, né? Temos aí professores formados em outras áreas diferentes, temos aí indígenas médicos. Então, isso fortalece a luta, né? A luta indígena no Brasil, no nosso país. Então, por isso que esse encontro que a NEAB, né, junto com a instituição que promove, é importante, porque você está nos ouvindo e nós estamos tendo a oportunidade de falar o que nós indígenas pensamos, porque o nosso pensar é diferente, né? Então, isso a minha fala no momento da ocasião, né? Claro que tem muitas coisas a falar,
Mas, no momento, essa é a minha fala. Espero ter contribuído com a expectativa que a instituição promove, espero ter contribuído com os anseios que os internautas, os participantes estão nos ouvindo, e muito obrigado.